Estamos de volta, então só para dar sequência, olha aqui que eu trouxe para vocês. Não é possível a execução de pena restritiva de direitos antes do trânsito em julgado da condenação. Isso 2017, súmula 716. Admite-se a progressão do regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Como assim, Laila? Ora, simples. Por quê? Suponhamos que o Stanley, ele ficou preso preventivamente 2 anos. 2 anos. Perceba, dá para aplicar essa progressão de regime para ele, ainda que não tenha havido trânsito? Dá, porque é pena, é período em que ele ficou preso. Então dá para trabalhar com a lógica da progressão também. Isso a gente vai falar melhor lá na lei de execução penal, tá? Não se preocupe com isso agora. E aqui, súmula 717, não impede a progressão do regime de execução da pena fixada em sentença não transitada em julgado o fato do réu se encontrar em prisão especial. Então, também isso não vai gerar um impeditivo. Tudo bem. Agora, olha esse detalhe que você já viu na sua apostila, que é sobre essa alteração aqui que atingiu o procedimento especial do Tribunal do Júri. Então, só para você se recordar, o Tribunal do Júri ele é um procedimento bifásico, você vai ter isso na aula de procedimentos. O Tribunal do Júri ele é um procedimento bifásico, em que na primeira fase nós temos uma similaridade com o processo penal que não é desse rito especial, e na segunda fase nós temos ali o julgamento pelo tribunal pleno, né? O Tribunal do Júri pleno, pelo plenário. Pois bem, olha aqui a alteração do pacote anticrime, o que ela promoveu, tá? Artigo 283. Ninguém poderá ser preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal, olha aqui, transitada em julgado. Aí vem lá, alteração do artigo 492, inciso 1º, a linha E. A linha E. O juiz mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo à prisão se presentes os requisitos da prisão preventiva. Lembra que eu falei para você, o cara tá solto, o juiz, solto não, me perdoa, o cara tá preso, o juiz quer renovar, aqui dentro. Ou no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão. Você poderia dizer, tá, Laila, mas e se ele estiver solto? O juiz pode? Gente, ele até pode, mas pelo raciocínio processual não dá, porque o cara ficou solto a vida toda. Aí agora, para recorrer, agora que deu a sentença, você coloca ele na preventiva. Então isso aí, o advogado de defesa, você que vai fazer segunda fase em penal maravilhosa, quebra isso com muita facilidade. Com muita facilidade, tá? Então olha lá. No caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com a expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento dos recursos que vierem a ser interpostos. Sem prejuízo dos recursos que vierem a ser interpostos. Então, você poderia se perguntar ou me perguntar, Laila, acabou a execução provisória da pena? Não, olha aqui, uma previsão legal falando sobre isso. A construção da execução provisória da pena sempre foi uma construção jurisprudencial. Aqui nós temos uma alteração legislativa que estabelece essa possibilidade. Laila, mas isso não viola o princípio da presunção de inocência e não culpabilidade? Perfeito. Sim, exatamente. Então, isso aqui ainda vai ser passível de discussão e revogação? Com certeza, está no bolo das ADINs que buscam a inconstitucionalidade, né, do pacote anticrime. Ok? Justamente porque, qual é a diferença de uma pessoa que é condenada a 10 anos ou a 14 anos
e ela não tem execução provisória, mas uma pessoa foi condenada a 15, ela tem. Perceba, totalmente desproporcional, não existe um critério ali. Então, se eu for condenado, então quer dizer que na dosimetria, o que o magistrado ele pode fazer? Um estica e puxa e dá lá 14 anos de prisão, 11 meses e 15 dias. E aí a pessoa ela não vai, entende? Então veja que não tem uma lógica essa alteração. Mas, Laila, e aí para a prova? Para a prova você vai dizer que cabe. Para a primeira fase você vai dizer que cabe. Para a primeira fase você vai dizer que cabe, tá? Mas contraria tudo que nós acabamos de estudar, viola também o princípio de presunção de inocência ou não culpabilidade. Não importa se a pena ela é 1 ano ou se ela é 100, né? A lógica é a mesma. O raciocínio, ele é o mesmo, tá? Mas você precisa saber desse dispositivo, ok? Bom, um outro ponto que eu queria falar com vocês é sobre o juiz de garantias, lembra? Que é um instituto meio híbrido, ele permeia a hora ali no sistema, já falou sobre o artigo 3A, dá uma rodeada ali no inquérito e tem uma autonomia própria, porque o juiz de garantias, ele veio para o nosso ordenamento, depois a gente volta aqui, tá? Ele veio para o nosso ordenamento com o intuito justamente de otimizar esse sistema acusatório, tá? Então, ele é, sem dúvidas, o instituto que inovou mais nessas alterações promovidas pelo pacote anticrime. Pois bem, Laila, o que é que esse juiz de garantias ele faz? Bom, o juiz de garantias ele parte da seguinte premissa. O magistrado que atua na fase de investigação, ele não tem o convencimento completamente livre e desimpedido para presidir uma relação jurídica processual, para presidir um processo. Isso tem muito sentido. Por quê, gente? Suponha que você é um magistrado, tá? Suponha que você é um magistrado. Foi pedida uma prisão preventiva de uma pessoa em época da Covid. Ou seja, para você mandar uma pessoa para um presídio, que a gente sabe que é completamente insalubre, que não cabe nem o povo que está ali, né, nem os presos que estão ali, por força de sentença penal condenatória com trânsito julgado, então você tem que ter ali, né, muito culhão para poder decretar a preventiva de alguém nessas condições. Bom, quando você decreta a preventiva, tudo bem, nós temos os requisitos que são previstos na lei, né, no artigo 312 e seguintes, mas perceba que o magistrado, ali, quando ele decreta, ele já cria um tipo de convencimento. Porque perceba, gente, você mandar uma pessoa, um preso cautelar para um estabelecimento prisional, sabendo que ele pode morrer a qualquer momento ali, por conta de rebelião, de doença, de tudo que você imaginar, é uma responsabilidade muito grande para o magistrado. Então veja que quando ele decreta uma preventiva, não é uma aventura para ele. Ele tem ali uma certeza, ele formou ali um convencimento, ainda que pequeno, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa desse preso, porque na fase de investigação, mas para dar um subsídio para ele poder decretar. E é óbvio que o magistrado, nessas condições, ele vai depois, né, pela sistemática do Código de Processo Penal antigo, sem essa alteração dos juízes de garantias, ele vai depois se tornar prevento para presidir esse processo. Então, ele decretou a prisão preventiva, você decretou a prisão preventiva de alguém e depois você vai processar essa pessoa. Então, você tem ali uma perspectiva de condenação infinitamente maior, porque foi você quem lá atrás, né, em algum momento, se convenceu de uma plausibilidade tão forte a ponto de fazer com que você colocasse essa pessoa dentro de um estabelecimento prisional. Então, a ideia do juiz de garantias é justamente quebrar isso. É justamente quebrar. Então, o juiz de garantias, ele atua, né, ou ele atuaria, ou ele atuará, a gente não sabe, né, se isso vai ser revogado ou não, na fase preliminar, na fase pré-processual, na fase de investigação. E lá dentro, ele promoveria os atos relacionados à fase de investigação. Claro, os atos judiciais, né, gente? Porque ele é juiz investido de jurisdição. Perfeito, Laila.
Por exemplo, decretação de prisão preventiva, decretação de prisão temporária, desculpem, quebra de sigilo bancário, interceptação telefônica, busca e apreensão e assim sucessivamente. Então veja que pela lógica, pelo prisma da lei, dessas mudanças que operaram nos artigos, criaram alguns artigos e alteraram alguns artigos, o juiz de garantia justamente seria essa pessoa que trabalharia só na investigação. Então seria mais ou menos da seguinte forma: eu trabalho só na investigação, eu juíza. Então todos os pedidos, todos os inquéritos policiais, eles tramitam entre mim, né, e o delegado de polícia, prisão preventiva temporária, quebra de sigilo desse povo todo, beleza. O promotor ofereceu a denúncia. Vai denunciar para quem? Para mim? Não. Para um outro juiz, que é o juiz que atuará no processo penal, na relação jurídica processual. Então, esse juiz, que é o juiz que vai ficar na instrução e julgamento, ele é uma pessoa que não teve contato anterior com a investigação. É como se ele não tivesse se contaminado ou não tivesse, ele não conhece, ele não sabe. Então, ele vai ali ter uma imparcialidade maior do que se fosse o juiz que decretou a preventiva lá atrás. Então, em palavras simples, é isso, né? Essa é a perspectiva, num primeiro momento, do juiz de garantias, tá? Bom, está suspensa a eficácia desse artigo? Está suspensa. Por primeiro, né? Qual é o maior motivo? Depois você lá em Constitucional com certeza vai ler essas ADIs, tá? Na sua apostila tem as ADIs aí citadas, depois dá uma olhadinha. Até se você for fazer Constitucional em segunda fase, ficar esperto, porque eles podem pedir uma ADI sobre esse tema, que está muito, né, muito em discussão. E aí, qual foi um dos fundamentos? Gente, o judiciário não tem estrutura. Tem estrutura. Então imagina, você tá lá em Carazinho, a 1.000 quilômetros da capital do seu estado. Você é um promotor só. Promotor não, desculpa, você é um juiz só. Morreu para passar, tá lá, só no isolamento, difícil, tá triste, não consegue casar, você já tem que levar a pessoa casada da capital, porque se você for para lá, o negócio vai ficar puxado pro seu lado. Então você já tem que casar logo, é complicado, né? E aí, veja, como é que diabos você está lá nessa comarca? Você responde por mais 4 comarcas vizinhas, que não tem juiz. Como é que diabos você é juiz de vara única? Vai ter juiz de garantias ali onde você trabalha. Como que vai funcionar? Nós não temos efetivo de profissionais, de juízes suficientes. E nem folha de pagamento para toda essa gente, porque você vai fazer o quê? Você vai dividir agora. Juiz de garantia e juiz do processo. Então, você teria que ter ali, ó, quase que uma duplicação da quantidade de profissionais. Claro, nas comarcas maiores, em que você tem de 3 juízes a mais, né, para frente, dá para fazer essa rotação. Mas, gente, é muito complicado colocar isso em execução. Então, um dos motivos de suspensão desse artigo, dos artigos que implantaram o juiz de garantias, justamente é isso, gente, não tem como operacionalizar. Ok? Então, basicamente, o juiz de garantias, ele atuaria ou atuará, né, na investigação preliminar, que é a fase pré-processual. Então, coloque aí no seu material, investigação preliminar, entre parênteses, fase pré-processual, e decidirá sobre atos a ela relacionados, como medidas cautelares, meios de investigação. Terá competência até o recebimento da denúncia e ficará impedido de atuar nesse processo. Perfeito, Laila? E o juiz de instrução e julgamento? Atuará no processo penal durante a instrução e julgamento para produzir provas e julgar o mérito da acusação. Não terá contato com os autos do inquérito, salvo atos irrepetíveis ou antecipados e meios de obtenção de prova. Como assim, Laila? Ora, você vai ver que no inquérito policial, as provas elas são produzidas
Na verdade, a rigor, nós temos elementos de informação no inquérito que são colhidos, porque ele é inquisitivo, e depois esses elementos de informação, eles são convalidados em provas na fase processual, mediante mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa. Maravilha! Mas a gente tem provas, né, elementos de informação que são verdadeiras provas colhidas durante a investigação, que são os atos irrepetíveis e antecipados. Como assim, Laila, um ato irrepetível? É aquele ato que não tem como você repetir, gente. Então, foi lá um crime de estupro. Então, eu tenho um exame de corpo de delito que vai atestar a materialidade do crime de estupro. Tem como esse laudo ele ser refeito na fase processual? Não, não porque a vítima já vai ter se recuperado fisicamente e não porque isso seria um processo de revitimização da vítima. Então, isso é uma prova irrepetível. E aí você poderia se perguntar, Laila, tá, mas então o advogado nunca vai exercer o contraditório sobre isso? Não, você vai ver com o professor que vai dar inquérito que o advogado, ele vai poder falar sobre isso. Mas nós chamamos isso de contraditório diferido ou postergado. Então, lá na fase processual, ele vai poder falar sobre alguma inconsistência, algum vício ou alguma anomalia eventual desse exame de corpo de delito. Tá? Então, nos casos em que fora produzida essa natureza de prova, é claro que aí o juiz da instrução, ele vai ter contato com algo que veio ali já da fase de investigação. Mas isso não é uma regra, né? Mas pode ocorrer. Tudo bem? Esse é o básico, o que você precisa saber sobre o juiz de garantias. Aqui nós temos também o artigo 157, que isso aqui tem no seu material, tá? Que eu queria falar com ele rapidamente também. Olha só. O juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir sentença ou acórdão. Como assim, Laila? Exemplo, gente, isso é muito comum. Interceptação telefônica inválida. Então, suponhamos que houve a interceptação telefônica, tá? Houve a interceptação telefônica, 15 dias, prorrogáveis por mais 15. Durante a prorrogação, houve um vício no lapso temporal. Então, ali houve, né, entre a renovação, houve um lapso de 5 dias em que a interceptação não deveria ter sido realizada, tá? A prorrogação foi tardia. Nesses 5 dias, houve ali a coleta de informações a partir dos diálogos interceptados. Nessa coleta, a gente tem ali a indicação de um coautor. Perfeito. Laila, e agora? Bom, se a defesa conseguir demonstrar, e aí o magistrado, o que ele fez? Isso chegou ao conhecimento dele. E aí, essa indicação desse coautor, suponhamos que ele seja o cara mais perigoso que tem de toda a organização criminosa. Mas veja, essa prova ela é ilícita, porque ela desobedeceu formalidade prevista na lei. Perceba que, nesse caso, olha o que o artigo 157, parágrafo 5º, ele diz. O juiz que conhecer essa prova ilícita, ele não pode proferir a sentença ou acórdão. Como assim, Laila? Vamos continuar nosso exemplo. Beleza. A pessoa foi denunciada, esse coautor que apareceu nessa interceptação, né, nesses 5 dias de ilegalidade. E aí, veja, tinha como o advogado falar sobre isso no inquérito? Não, não tinha. Porque o contraditório ele é diferido. A interceptação é um procedimento sigiloso, eles não documentam isso no inquérito. Então, beleza, foi feita a denúncia. Na denúncia, evidenciou-se, né? Colocou trechos, né, desses 5 dias que foram ilegais, em que tem ali as conversações. A defesa veio com resposta à acusação. O juiz, quando ele recebeu a denúncia, lembra, já não é juiz de garantias, né? É o juiz do processo. Quando ele recebeu a denúncia, ele viu o teor? Viu. Ele viu que naqueles 5 dias ali, o coautor que foi denunciado, que é o máfia alfa, o chefão, o todo-poderoso,
incrimina ele, coloca tudo ali, dá para imputar tudo para ele, tudo que a investigação queria tem ali. Então o juiz ele já viu, ele já sabe, ele sabe que foi a pessoa, e aí a defesa conseguiu derrubar isso, nulificando essa prova. Esses 5 dias que incluíram, né, ali esse coautor novo. Vamos supor que somente nesses 5 dias tinha ali o vestígio, a evidência, para inseri-lo na relação jurídica processual. Beleza, Laila, o que o artigo está dizendo aqui? Está dizendo, olha, esse juiz que recebeu a denúncia não pode trabalhar mais nesse processo. Por quê? Porque ele leu. Ele viu, ele sabe que aquele cara é o mafioso. Então, desculpa, gente. Então, a imparcialidade dele foi de alguma forma prejudicada. Então, o parágrafo 5º, que é uma novidade trazida pela lei, diz que ele não vai poder, justamente pensando na pegada da imparcialidade. Bom, e agora, Laila? E agora que esse parágrafo também está suspenso, tá? E agora que esse parágrafo ele também está suspenso, olha só. Na condição de relator das ADIs tal, todas as juizadas em face da Lei 13.964, o FUC suspendeu a eficácia ad referendum do plenário da alteração do juiz sentenciante que conheceu de prova declarada inadmissível. Então, hoje, isso está suspenso? A eficácia está. Isso está vigente no nosso ordenamento? Sim, isso está vigente no nosso ordenamento. Basta você pegar o seu código atualizado, olhe no Planalto, que você vai constatar essa vigência. Então, veja que nós estamos com essas nuances de processo penal e elas são extremamente delicadas, não são complexas, porque se você leu a lei e conheceu essas alterações, vida que segue, você vai matar qualquer questão, até porque, caso ela seja cobrada, será bem simples, até porque a eficácia está suspensa. Mas veja, você precisa saber sobre isso que nós conversamos aqui na aula hoje. É uma cadeia de ideias que não está de forma clara no material, porque são raciocínios jurídicos que você precisa ter. Tudo bem? Agora, para além disso tudo, a partir das aulas seguintes, vocês terão, na verdade, aulas com outros professores maravilhosos, tá? Gostaria de dar boas-vindas a todos vocês, que aproveitem nossos simulados semanais, nossas ferramentas de estudo e dizer também que eu estou como coordenadora no meu perfil pessoal do Instagram e também no perfil do Trino Concurso, completamente à disposição para sanar qualquer dúvida que vocês tenham com relação à metodologia, com relação ao material, com relação às sugestões. Ok? Eu vou encerrar as minhas considerações por aqui, vou ficar devendo 6 minutinhos de aula para vocês, eu sei, mas fiquem tranquilos que depois a gente repõe isso, tá bom? Em aulas extras, que eu vai ter, né? E aí, a partir de agora, quem vai ministrar, quem vai recebê-lo serão outros 2 professores também extremamente capacitados, tá? Espero que vocês gostem do curso, não desistam do sonho de vocês, esse é o primeiro passo de várias conquistas, então se dedique, dê seu gás, use os macetes que nós estamos passando aqui, crie sua base, essas apostilas elas são bem completas, você viu aí a apostila, se você vai para a penal de segunda fase, não se preocupe com o material já, você já vai ter aí uma mega apostila para você complementar, e é isso, sejam todos bem-vindos, e a gente se vê por aqui no Trino, tá bom? Um beijão para vocês!